Bom, gente, boa tarde a todos. Primeiro, na sexta-feira, né, acabei passando exercício para vocês. Não sei se todos viram lá a aula, mas que tinha só o enunciado do exercício 3 para entregar. Depois, no final da aula, tá, a gente vai acabar um pouquinho antes, e aí eu fico um tempinho para tirar dúvida com vocês. Tá bom? Para quem quiser tirar dúvida do exercício, lembrando que é até o final dessa semana. Como eu já tinha citado aí para vocês, a gente acabou aquela parte do cálculo dos diagramas, do desenho dos diagramas. E estamos entrando agora na parte de características geométricas da seção. Então vamos lá, o que a gente vai ver nessa parte, qual que é a importância aí dessa parte da matéria aqui para a gente. Lembra que eu falei lá no começo da disciplina que a gente está tentando, né, a gente está construindo o passo a passo até a gente conseguir analisar algumas estruturas simples para verificar se ela vai suportar ou não essas cargas, ou dimensionar, né, ou descobrir quais são as características que teria que ter nossa estrutura para que ele resista a uma determinada carga. Então a gente está fazendo isso aos poucos, né? Então, a primeira parte que a gente estava vendo, a gente viu a questão de todas as ações que pode ter nessa estrutura, como que se descarrega, né, para o solo, quais são as forças envolvidas, e agora, e o que a gente terminou de fazer foi observar o que acontece dentro da nossa estrutura e como, né, que essas forças se distribuem lá dentro. E aí, com o que vocês já sabem agora, a gente consegue identificar, por exemplo, uma parte aí da nossa estrutura que está mais carregada, menos carregada, né? Qual seria uma parte mais crítica ou menos crítica. Mas assim, ainda a gente não consegue, né, responder aquela pergunta inicial que a gente está falando. O que a gente consegue imaginar? Bom, muito provavelmente, se eu tenho uma determinada estrutura, o material que ela é feita vai ser importante para o caso da minha resistência. Né? Pode ser muito provavelmente que materiais, uma estrutura que é feita de aço, vai resistir mais do que outra que é feita de isopor, por exemplo. Né? Uma coisa meio lógica aí na nossa cabeça. Só que outra coisa também que é importante, e a gente já trabalhou um pouco nisso, e eu acho que é uma coisa até instintivo, a gente teria que fazer o seguinte. Vamos pensar por uma cordinha que a gente está segurando, um barbante, e que conforme a gente puxa, chega um momento aí que ele rompe. Imagina que se eu tiver, né, uma corda um pouco mais grossa, e vocês concordam que, né, supondo que é do mesmo material e tudo mais, eu vou precisar de uma força maior para que essa corda rompa. Então a gente imagina, né, e eu acho que é meio instintivo isso, que a seção transversal e a área da minha figura é importante para essa característica e para a resistência. E aqui a gente vai entrar um pouco mais a fundo. A gente vai ver que não é só a área que é importante para definir aí a resistência aí da minha peça. Na verdade, tem alguns outros parâmetros. E aqui a gente vai focar no momento de inércia, né, que é o que vocês vão ver aqui mais na próxima aula, de forma que a gente consiga quantificar, né, por meio de algum desses parâmetros, qual seção seria melhor ou pior em termos aí da sua seção transversal. Então, assim, por seção transversal, a gente já falou disso um pouco, mas a seção transversal vai ser aquela quando a gente faz um corte ortogonal à direção, né, ao eixo longitudinal da nossa barra. Então, faço o corte e olho aquela minha figura. Então, pode ser um retângulo, pode ser um círculo, enfim, pode ter possibilidades. E a gente vai tratar um pouquinho disso, dessas diferenças. Então, o que a gente vai entrar agora é mais nessa parte mais a fundo das características geométricas da seção. A gente vai falar de momento estático, centro de gravidade, momento de inércia. Só o necessário, né, para vocês aí entenderem esses conceitos e
e partir para alguns problemas básicos, tá bom? Então, assim, nessa parte, antes da gente começar de fato lá nos momentos de inércia, tem alguns conceitos aí que eu preciso passar para vocês. O primeiro é o momento de primeira ordem, que a gente chama também de momento estático, tá? Tem essas duas nomenclaturas. Ele é um valor, tá? É um valor aí finito, que a gente consegue calcular esse momento estático, esse momento de primeira ordem. E pelo próprio nome, ó, por ele ser um momento, ele vai ter uma característica aí que se relaciona com o momento que a gente vê aqui na disciplina. Vamos lembrar que momento, né, aquela questão é definido pela força vezes a distância em relação a um ponto. Né? Então a gente faz um momento, né, de uma força em relação a um ponto. E aqui a gente vai fazer uma coisa parecida. Só que, ao invés de ser um momento de uma força, a gente vai extrapolar um pouquinho isso, e isso vai ser como se fosse um momento de uma área, né? Porque aqui a gente vai estar trabalhando com seções transversais, então a gente vai estar trabalhando com áreas. Então, qual seria o momento que essa área geraria em relação a um determinado ponto ou eixo, tá? Mas vamos com calma. Como que a gente vai começar a trabalhar com tudo isso? Rapidinho. Então aqui eu vou desenhar, né? E aqui quando eu estiver trabalhando com as seções transversais, eu vou usar esse eixo Y e Z invertido, tá? Mas eu só vou explicar por que eu uso invertido lá para frente, que é onde vai fazer sentido. Só que por que eu vou usar Y e Z? É só uma nomenclatura, tá, pessoal? Vale aí para qualquer nome, qualquer orientação aí que você queira. Mas assim vai ter algumas facilidades lá para frente. Vocês concordam que a gente, quando estava fazendo aqueles cálculos de diagramas e estava procurando as equações do diagrama, a gente considerava o eixo X como sendo o eixo que está longitudinal, né, que é o eixo longitudinal da minha peça, que percorre a minha estrutura. Consequentemente, se eu fizer um corte, né, transversal, né, um corte aí ortogonal, esse meu eixo, a minha seção transversal vai estar contido no eixo Y vertical e o eixo Z, que seria aquele que nos nossos desenhos de viga e tudo mais, era aquele que estava saindo da tela, tá bom? Então a gente vai estar trabalhando com esses eixos Y e Z dessa forma. Para as primeiras deduções, eu vou trabalhar com uma seção transversal genérica, e para isso eu vou fazer alguma coisa sem uma figura, sem uma forma aí muito definida, tá? Imagina que essa é uma seção transversal S com área S, seria a sua área total. E aí vamos lá para o momento de primeira ordem. Por definição, tá? Isso é definição mesmo do momento de primeira ordem, a gente vai ter uma área vezes uma distância. Mas assim, lembra quando a gente fazia o momento de uma força, a gente fazia, né? A força ela era vertical, e aí ela estava em relação a um ponto. Era isso que a gente fazia. Aqui, a nossa área, né, e o nosso momento estático, a gente vai dividir em relação aos eixos. Então, nós vamos fazer o momento dessa área em relação ao eixo. A gente vai ver o que isso significa. Então, como que eu vou trabalhar com isso? Vou pegar primeiro um pedacinho de área aqui, que eu vou chamar de ds. E hoje vai ter umas integraizinhas, só para a gente deduzir umas equações primeiro. E vamos partir aí desse ds e do momento, né, de primeira ordem que esse dszinho faz. Então a gente vai ter dois momentos estáticos. Eu vou chamar aqui de MSY e vou botar mais aqui embaixo, MSZ. Aqui embaixo não está dando. Eu vou colocar aqui mesmo. MSY e MSZ.
Então, como eu disse para vocês, né, a gente vai fazer em relação aos eixos, então vamos seguir aquele pensamento, que vai ser uma área vezes a distância. Vamos pensar o seguinte, se eu vou fazer, né, o momento estático em relação, o momento em relação ao eixo Z, e quando eu estabeleço que é o eixo Z, lembra que a gente tem que pegar aquela distância que é perpendicular, certo? E ela pode ser em relação a qualquer ponto, né, desse eixo. Só que ela tem que ser perpendicular aí ao eixo e à minha força, basicamente. Então, vocês concordam que o meu eixo Z é esse eixo horizontal. Então, consequentemente, a distância que seria lá o braço de giro do meu momento, seria essa distância aqui, que faz 90 graus com a minha com o meu eixo Z. E outra coisa, vocês concordam que essa distância aí que eu marquei em vermelho, ela seria, né, nada mais do que a coordenada y desse ponto, né? A coordenada, a distância vertical e, consequentemente, a coordenada y desse ponto. Não faz muito sentido a gente pensar em momento de área. Então, o que a gente pode pensar para talvez ajudar aí a cabeça de vocês? Pensem que a gente tem uma força, tá? Que está entrando ou saindo, tá? Entrando ou saindo nesse ds perpendicularmente. Entrando ou saindo da tela, tá? Então, coloca aí o seu lápis aí na tela. O que a gente pode fazer? Vou tentar fazer um 3Dzinho aqui. Então, como se fosse uma força que está aqui e forme um ângulo de 90 graus com esse plano. Espera aí, que ficou. Então, que forme um ângulo aqui de 90 graus com esse plano. Aí aqui eu acho que fica um pouco mais fácil da gente ver, né? Como essa força que estaria atuando nesse DSzinho vai girar em torno do eixo Z. Então aí a gente está considerando uma possibilidade de giro. Então, gente, esse momento estático em relação ao eixo Z, ele vai se dar para aquela pequena areazinha ds, pela multiplicação da distância y vezes o ds. Obviamente que, se eu quiser fazer esse momento estático para toda a minha seção transversal, o que eu faço? É integrar, né, e fazer aí a varredura de todos esses ds, né, em função das suas respectivas distâncias e ir somando, tá? Então é daí que vem essa ideia do momento estático e a base dele para todas as outras seções. A gente pode fazer a mesma coisa em relação aí ao eixo y. E aí qual seria a distância que a gente precisa para fazer o momento em torno do eixo y? Agora eu tenho que olhar para essa distância aqui, z, horizontal. Pensa assim, pensa nessa força também e vê como ela conseguiria aí, né? Como ela giraria em torno do meu eixo y. Então ela teria aí essas duas possibilidades ou em qualquer outro eixo que eu quisesse, tá? Mas o que é importante? A gente entender que essa distância, ela é também essa coordenada do ponto, né, onde está o meu ds. Lembrando que é uma areazinha infinitesimal. Então, o momento estático em relação ao eixo y vai ser z ds integral aí na área. Então, gente, isso daqui é a definição. O que a gente vai fazer para algumas seções básicas aí? Aplicar isso e ver mais ou menos como é que é esse comportamento. Mas acontece que esse parâmetro, em si, o momento estático, a gente usa ele lá para frente, em algumas partes aí das disciplinas mais específicas, esse valor do momento estático. Mas, na verdade, ele serve mais de auxílio para um conceito aí mais importante, que é o nosso conceito do centro de gravidade. Então, aí a gente precisa entender disso para poder falar do centro de gravidade.
Então, recapitulando de leve. Então, a gente consegue calcular essa distância vezes essa área em relação aos eixos e chega nesse valor do momento estático. Né? A gente faz isso para todos os DSzinhos e aí chega num valor. O MSY, o MSZ vai dar um valor. O centro de gravidade, pensando aqui no momento de primeira ordem, o centro de gravidade ele vai ser um ponto. Então, o meu CG, ele vai ser um ponto que eu vou dar aqui como coordenadas Z barra, Y barra. É um ponto que está aí nas redondezas aí da minha seção transversal. Vou colocar ele, por exemplo, aqui. E ele tem aí como coordenadas fixas, né? Um coordenada que a gente não conhece, mas é o que a gente vai buscar descobrir. Y barra e Z barra, certo? Que é o meu CG. E esse centro de gravidade é um ponto no qual a gente pode condensar, né? Colocar todo o peso dele, que a gente vai ter um mesmo efeito em termos aí desse momento estático. O que isso quer dizer? Bom, se eu for fazer aqui, ó, meu momento estático em relação ao eixo Z, que é o YDS em S. No meu CG, se eu concentrar toda a área ali e multiplicar pela distância, né, pela sua respectiva distância, ou seja, se eu fizer Y barra multiplicar pela área toda, eu tenho exatamente o mesmo valor. Isso é uma das aplicações, mas no centro de gravidade a gente vai ter o seguinte também. Bom, se eu tiver uma placa, né, imagina que tem uma placa ali flutuando no espaço. Se eu aplico uma força vertical exatamente no centro de gravidade, ela vai se deslocar, né, só na vertical. Se eu aplico fora do centro de gravidade, eu posso ter uma rotação. Então, esse daqui é um dos conceitos, né, que envolvem o centro de gravidade. É uma coisa que a gente também tem muito... A gente pensa nisso, né? Para você ficar em pé equilibrado, você também tem que alinhar, né? Colocar todo o seu peso, quando você está aqui em pé vertical, você põe todo o seu peso mais na direção do centro de gravidade. A partir do momento que você se inclina um pouco mais, né, para frente, para trás, para um lado, para o outro, o seu peso já começa a ficar desalinhado com o seu centro de gravidade e, consequentemente, você começa a ter mais dificuldade, porque além do seu peso, ele também está fazendo um momento de você, um momento em você, tendendo aí a cair. Então, assim, o conceito de centro de gravidade ele é super amplo e é uma coisa que não é por ser engenheiro civil, mecânico, ambiental, elétrico, enfim, que a gente tem que saber. Isso daí é uma coisa meio, né, a hora que você para pensar que tem a ver, ele tem a ver com muita coisa. Só que essa daqui é a definição de como chegar, né, qual é o valor aí desse centro de gravidade. E é daqui que a gente vai tirar a nossa equaçãozinha de como a gente vai calcular isso. Vou fazer aqui do outro, só para a gente ter aí as duas situações. Momento estático em Y, que é o ZDS, que vai ser igual ao Z barra vezes S. Então, só voltando, gente. Então, eu posso fazer toda essa soma aqui da integral, que vai ser a mesma coisa que eu fizer esta área aqui, essa distância, vezes a minha área total. Então, mais ou menos isso. Só que o nosso interesse aqui na disciplina, nossa primeira parte dela, vai ser encontrar a posição do centro de gravidade, que ele vai ser importante para N coisas daqui para frente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o y barra e o z barra, que vai ser basicamente aí a integral de S. Aí, S y ds sobre a área total e z barra z
ds sobre a área total. Então, essa daqui é a minha definição para eu encontrar o centro de gravidade de qualquer tipo de seção. Tá? Mas a gente vai ver que, para o que a gente vai usar, ela vai ser bem simplificada. E a gente vai trabalhar isso mais uma forma de somatória do que de integral propriamente dita. Tá bom? Então aí, ó, vamos seguindo, tá? Vamos seguindo que as coisas vão clarear. Então são definições, tá, gente? E aí a gente vem para simplificações e coisas aí que a gente pode tirar dessas análises aqui. Vou fazer o seguinte. A gente vai ter casos onde a gente consegue simplesmente olhar para a seção e saber de cara aí onde é que está o centro de gravidade dela. E a gente só vai conseguir fazer isso para seções simples e seções que tenham dois eixos de simetria. E vou mostrar o porquê. Vou pegar, por exemplo, esse círculo que está aqui e vou traçar o eixo Y e o meu eixo Z exatamente aí nos seus respectivos, que eu fiz na outra direção, mas não tem muita diferença. Estou colocando aqui esses eixos exatamente, né, nas suas posições aí de simetria, dividindo no meio na vertical e dividindo no meio na horizontal. Aí vamos lá. Vamos supor que para esse círculo eu estou querendo calcular, né, esses momentos de primeira ordem. E aqui eu vou pegar o M, S e Y. Estou querendo calcular esses momentos de primeira ordem para essa figura, para saber quanto é que dá. Uma coisa que é importante, vai depender, né, esses valores, eles não são únicos. Eles dependem exatamente de onde estão esses eixos. Tá? Então, posicionei eles bem aqui no eixo de simetria. Então, o que eu teria que fazer era aplicar a minha integral, que seria o ZDS, na área toda. Vamos pensar mais ou menos o que aconteceria aqui. Como que eu vou aplicar essa minha integral, que no fundo vai ser essa somatória aí de todos os pedacinhos aí de área da minha seção. Então, vou pegar aqui primeiro um ds, tá bom? Isso é o momento estático em relação ao eixo y, né? Repara que aqui está até a coordenada z já. Então, a gente tem que olhar para esta distância aqui. Essa minha distância z, que seguindo o sinal, né, seguindo o meu eixo z positivo, isso daqui é um z maior que zero. Tá? Então, assim, essa é uma coordenada ali positiva, uma distância positiva. Então, vocês concordam que depois que eu varrer toda esse quadrante, eu vou ter um conjunto, né, de valores, onde o ds é positivo, que é a área, e o z é positivo, né, porque tudo que está para lá, ele é positivo, basicamente. Estou pegando aqui só o quadrante de cima, mas vale ali esse de baixo também, aqui da direita. Então, a minha somatória, né, de todas essas multiplicações vai ser uma coisa positiva. Tá? Porque o ds é positivo e o z é positivo. Aí, vou continuar para a minha seção. E aí vocês concordam que, se eu pegar aqui do outro lado, né, exatamente espelhado daquela minha primeira areazinha que eu comecei, vocês concordam que aqui eu vou ter exatamente, pensa naquele primeiro só, tá? Vou ter exatamente o mesmo z, só que menor que zero.
de forma que a hora que eu faço todo esse quadrante da esquerda e vou multiplicando, vou somando e tal, todo esse quadrante aqui da esquerda, eu chego nos exatos mesmo valor do lado da direita, certo? Só que negativo. E na hora que eu somo tudo, eu descubro que esse meu momento estático é zero. Tá? Isso porque eu estou fazendo em relação a esse eixo do meio, que divide a minha figura exatamente em duas partes iguais, que é um eixo de simetria, por definição. Então, sempre que eu tiver, né, calculando o momento estático em relação a um eixo que é o eixo de simetria da seção, isso vai dar zero, tá? Por esse motivo que eu falei para vocês. E daí? Né? E isso daí? O que isso influencia? Vamos voltar lá para a minha equaçãozinha aqui atrás, que é a minha definição do momento estático e do y barra, que é a posição do CG, que é isso que eu quero. Então, ó, o MSZ, ele está aqui, né? Ele está na minha equação do y barra. Então, vou colocar ela aqui. MSY, né? Então, aqui está na minha equação do Z barra. Tá, ó. MSY está na minha equação do Z barra. Então, o meu Z barra, ele vai ser o MSY dividido pela área. Se o meu MSY é zero, isso significa que o Z barra é zero. E o que quer dizer o Z barra é zero? Bom, o Z barra e o Y barra, eles são as coordenadas do CG em relação a esse eixo que eu estou considerando, que no caso é esse que está desenhado aí na minha figura. Então isso mostra para mim que o CG, ele não precisa se deslocar na horizontal, né? Ele não está deslocado na horizontal aí para a esquerda ou para a direita, ele está exatamente no meu eixo de simetria, tá bom? Então essa é a primeira regrinha que a gente vai tirar. Sempre que a figura tiver pelo menos, né, um eixo de simetria, eu sei que o seu centro de gravidade vai estar naquele eixo. E aí eu venho para o caso de, se a minha figura tem dois eixos de simetria, ou mais, né? Dois eixos de simetria, o centro de gravidade vai estar na intersecção aí desses dois eixos, que no caso aqui é o centro do meu círculo, como a gente deveria imaginar, né? E instintivamente mesmo. E no caso aqui do retângulo, bom, tem um eixo de simetria aqui na horizontal, um outro na vertical. Então, o meu CG vai estar aqui. Beleza? Deixa eu escrever isso aqui. Então, ó, centro de gravidade estará localizado em eixo de simetria. Tá bom? Então, o centro de gravidade ele vai estar localizado em um eixo de simetria. Se você tiver dois, beleza, você já sabe onde está. Se não tiver nenhum, tem que calcular, né? Isso aí não tem jeito. Tá bom? O que eu quero mostrar para vocês aqui, em seguida, é o seguinte. A gente não vai calcular, a gente vai calcular dois casos só de aplicar a integral de fato. Tá? Mas é só para mostrar para vocês como é feito isso. Então, acredito que vocês fizeram, acho que isso é cálculo 3. Então, onde você tem integral de área, né? É integral aí de duas variáveis, e como trabalha em todos esses campos. Então, dá para a gente aí extrapolar um pouquinho em cima disso. Tá bom? Então, a gente já sabe que o centro de gravidade aqui do retângulo vai estar exatamente aí no meio dele. Mas vamos calcular isso. Em todos esses problemas que a gente vai fazer de CG,
e de momento de inércia, a gente precisa primeiro, né, estabelecer um eixo de origem para a gente começar a trabalhar. Porque, lembra que eu estou falando ali, né, que o Z barra e o Y barra, eles são as coordenadas do nosso CG em relação ao eixo que eu estou considerando. Então, eu posso ter, assim, infinitas possibilidades de coordenadas para o mesmo CG, dependendo de onde eu colocar o meu eixo, né? Só que a posição ali na figura mesmo, ela é única, tá? Então tomem cuidado com isso. Às vezes você vai comparar um resultado do amigo, né, e fala, nossa, não está dando, não está dando, mas às vezes ele está levando em consideração um eixo numa posição diferente, beleza? Então o que eu vou fazer? Como a gente está trabalhando, né, como eu costumo trabalhar, com esse eixo Y na vertical para baixo e o Z aqui para a esquerda, eu costumo colocar ele no canto superior direito aí da minha figura, porque aí a minha seção toda fica aí no quadrante positivo, de acordo com esses eixos, tá? Então eu sempre faço isso, mas vocês têm aí a liberdade de colocar, né, em qualquer lugar aí que vocês acham que fique melhor no desenho, tá bom? Então vamos fazer pelo menos uma desses momentos, pelo menos um das coordenadas, só para a gente, né, vocês verem caso aí precise de uma explicação melhor para outro. Vamos fazer o seguinte, vamos calcular o Z barra que vai ser basicamente aí o momento estático em relação ao eixo Y dividido pela área, integral aí de S, Z, ds dividido por S, tá? Como que, talvez vocês viram assim também, mas como que a gente costuma fazer essa derivada? Como ela está aqui em termos de ds, a gente define qual seria essa área que vai ser, ou pelo menos a gente consegue padronizar ela, que vai ser varrida, né, que vai ser utilizada para varrer a minha seção. Bom, como eu estou aqui com a minha variável z, eu vou definir ela como sendo a minha variável que vai estar nos meus limites de integração. Então, se meu eixo está aqui em cima, muito provavelmente, né, essa minha integral, ela vai ser, né, o z de 0 até b, que seria aí o comprimento, né, sair daqui até aqui, basicamente. E aí, o que a gente pode definir que vai simplificar para a gente? Ao invés da gente definir o nosso ds como aquele quadradinho, a gente pode definir o nosso ds como sendo uma faixa. ds como sendo aí uma faixa de espessura dz, né, um pedacinho aí da direção z, e altura h. Então essa daqui seria a minha faixinha ds. Porque eu sei também, né, que todos esses pontos, ele vai ter essa distância do eixo z a mesma. Então aí daria até a mesma coisa. Então, a minha integral vai ficar z vezes o ds, que na verdade eu vou considerar como sendo h vezes o dz, que é essa minha faixa, dividido pela área total. Fazendo aí essa minha integral, então vai ficar z quadrado sobre 2 de 0 a b, isso daqui dividido pela área, que é b vezes h. Então aqui vai ficar b quadrado sobre 2bh. Faltou um h aqui em cima, né? Esqueci. h
Então, corto isso, corto isso, corto isso. Então, o meu Z barra igual a B sobre 2. Que é o que a gente já sabia, né, pessoal? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a coordenada Z, né, do meu CG está a B sobre 2, né? É B sobre 2 desse meu eixo. Então, basicamente aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui. Aqui na metade, que seria essa distância aqui, ó. De B sobre 2. E aí depois eu teria que repetir o procedimento para outra direção. E aí, com certeza, se a gente fizer certo, a gente vai chegar na coordenada y barra de h sobre 2. E aí, juntando, a gente chega no nosso CG. Tá bom? Então é assim o que a gente faria, né, para o caso dessas seções mais desconhecidas, sem eixo de simetria. E aí, né, como é que a gente iria integrar? E aí é um problema à parte de cada um. Então talvez você tenha que achar a função, né, da sua, que descreve aí a sua seção, dependendo aí do formato dela. Tá bom? Além dessa, o que eu vou fazer também é de um triângulo, tá? Porque a gente vai usar basicamente quadrado, triângulos e círculos. E não é por uma questão de simplificação, não. É que o nosso próprio método depois de cálculo vai ser utilizando essas figuras conhecidas, como que a gente faz uma mais complexa. E dificilmente a gente tem coisas que extrapolam muito desses casos. Né? Tem alguns casos específicos, mas no geral a gente consegue se virar bem com tudo isso. Então vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer aqui esse triângulo retângulo, tá? E dos triângulos, né? Tomem cuidado porque se você tiver um triângulo aqui que ele possua um eixo de simetria, então a gente já sabe que o CG vai estar localizado aqui nesse eixo de simetria. Faltaria a gente encontrar aonde vai estar a outra direção. Então por isso que a gente vai estar trabalhando aqui com um triângulo retângulo, tá? Que aí, né, com B diferente de H, então não teria ali um eixo de simetria, basicamente. Então vamos lá, como é que a gente faria isso? Então a gente vai resolver aquela integral basicamente do mesmo jeito, né? Porque a definição é a mesma, ela vale para tudo. A gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o momento estático em relação ao eixo Z. Então vamos lá. Vou calcular primeiro o momento estático, tá? Para depois jogar na equação do y barra. E aí como é que a gente faz? A gente pode fazer de uma forma parecida lá que a gente fez no exemplo do retângulo. Então ali eu estava fazendo, né? Deixa eu voltar aqui. Momento estático em relação ao eixo y, que vai àquela variável z, e aí eu fiz essa faixinha na vertical, né? Que a gente ia varrer ao longo de z. Como eu estou fazendo aqui momento estático em relação ao eixo z, né? A minha variável que está ali no problema é o y, então a gente vai varrer ao longo aí da direção y, da vertical. Então a gente vai fazer o seguinte. Vou considerar uma faixinha aqui na horizontal. Que tem uma espessura dy. E agora acontece que, diferente lá do caso do retângulo,
a largura, né, dessa minha faixa, desse retângulo aí, ela é variável, né? E, na verdade, eu vou chamar ela aqui de B', e eu consigo definir aí o seu comportamento, né? Ela consegue ser variável, definir uma função em relação ao eixo y. Eu sei que, né, para y igual a zero, o b é zero, e para y igual a h, que é a altura total, o b' é b, né, o comprimento total. Então, pessoal, o meu ds, na verdade agora, né, essa minha faixinha aqui, que é o que eu chamo de ds, ele vai ser o b' vezes o dy. O que eu preciso agora é descobrir o que é essa minha relação b' de y. Eu sei que ela é linear, né, porque essa largura ela aumenta aí linearmente. Ela não tem aí um termo livre, né, nessa minha equação, porque para y igual a zero ele dá zero. E vocês concordam que eu só preciso calcular essa taxa aí de decaimento a taxa de aumento, aliás, né, da largura, que vai ser b dividido por h, certo? Então vai ficar b dividido por h vezes y. Vê se vocês concordam que é isso mesmo. Pensa assim, ó, para y igual a zero, dá zero. Para y igual a h, os h's ali se cortam e dá b. Então, substituindo aqui, o meu b' vai ficar b sobre h vezes y dy. E aí eu vou jogar tudo isso aqui na minha equação no momento estático. Vamos ver o que dá. Então vai ficar, ó, integral aí. Agora em y, né, que vai de 0 até h, de y, vezes o ds, que agora vai ser b sobre h vezes y dy. Deixa eu erguer aqui um pouquinho, para eu continuar resolvendo. Então aqui vai ficar, eu vou tirar o b sobre h para fora, fica y quadrado, né, que vai ser y ao cubo sobre 3 de 0 a h. Então isso daqui vai sobrar bh quadrado sobre 3. Beleza? Só resolvi aí essa integral. E o que a gente tem que fazer agora? Para eu encontrar o y barra, né, que é o MSZ dividido pela área. O MSZ, BH ao cubo sobre 3, dividido pela área do triângulo, B vezes H dividido por 2. Só que eu vou inverter, tá? Já. Porque ela está dividindo. Aqui não é 3 não, né? Aqui é 2. Então, corta esses dois. Dá 2H sobre 3. Que é a posição aí da coordenada Y do centro de gravidade. Vou voltar no desenho. Então, a coordenada Y está a 2/3 da altura, que eu vou colocar aqui mais ou menos. Supondo que é isso daqui, ó. Aqui, ó, 2H sobre 3. E aí, gente, esse 2/3, esse 1/3, ele já é meio conhecido quando a gente fala de triângulo. Lembra quando a gente estava fazendo carregamento distribuído linear, que é aquele que é uma reta, né? A gente tinha o uniforme e tinha o linear. A gente calculava a resultante, que era a área, e tinha que posicionar ele
no lugar correto, né? Que era exatamente 2/3 do comprimento, medido aí do lado menor, ou 1/3 do lado maior. E isso vai valer também para outra direção, né? Ou seja, ele vai ser 2/3 do lado menor, que aqui é da esquerda, mais ou menos aqui, assim. Tá? Então seria aqui, ó. Dois B sobre 3. E aqui ficaria o meu centro de gravidade. Tá bom? Então, regrinhas, né? Coisas para guardar. Esse cálculo aqui da integral é só aí caso você tenha uma seção diferente. Imagina que em vez de ser esse triângulo, alguma coisa mais ondulada, tortuosa, uma parábola, alguma coisa assim. Então, a única coisa que você tem que fazer é dar um jeito de parametrizar a sua seção na forma aí de uma equaçãozinha para você poder aplicar a integral, como a gente costuma fazer. E aí, vamos guardar essa regrinha do 2/3 ou 1/3. Pensa assim, né, pessoal? O CG ele vai estar sempre mais perto de onde tem mais área. Então dá para imaginar que é mais aqui para esse lado, né? Que é para o lado aqui do ângulo reto, que vai ter mais área distribuída. E o quadrado, retângulo, que o CG ali é no meio. Então dessas figurinhas básicas aí a gente já consegue tirar de cara. Uma coisa que a gente pode, né, juntando essas informações. Então imagina que eu tenho aqui um triângulo, aquele mesmo triângulo que eu mostrei para vocês, que tem um eixo de simetria. Tá? Esse eixo de simetria. Eu sei que o CG está aqui. E outra, no triângulo, se você fosse chutar um lugar onde que estaria o CG, bom, vamos pensar numa metade dele, né? No triângulo, um triângulo retângulo. Bom, eu sei que ele vai estar ali a 2/3 da parte menor. Então, muito provavelmente, se isso daqui, né, ó, 1/3 do H. E aqui 2/3 de H. Então, muito provavelmente, o centro de gravidade desse triângulo está aqui. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Então, beleza. E aí a gente vem agora mais específico para o que a gente vai aplicar, né, e da onde vai surgir o nosso método de trabalho. Como eu falei para vocês, nós, até das aplicações mais gerais, as nossas seções, elas são compostas de figuras simples. A gente tem, sei lá, uma seção retangular, uma seção T, às vezes aí umas seções com os furos. Então, geralmente a gente vai estar trabalhando com uma composição de figuras conhecidas. Isso facilita bastante para a gente. Por quê? Vamos fazer o seguinte. Vou pegar de novo aquela minha seção, qualquer, nesse formato de batata aí, que a gente está analisando. Aqui a gente sabe que, né, vamos supor que essa minha seção tem área S, e para eu calcular aqueles momentos estáticos, aqui eu vou pegar como exemplo o MSZ, supondo, né, que é uma seção aí qualquer e eu tenho que calcular a integral, ela seria mais ou menos, seria exatamente isso. Agora vamos supor que eu consiga subdividir essa minha seção em diversas partes. E eu vou chamar aqui
de S1, S2, S3, S4 e S5. Mas assim, quantas partes aí vocês acham que... Quantas partes a gente puder. E cada uma dessas áreas, aí eu conheço o valor da sua área, do S, conheço o valor de cada areazinha separada que eu dividi, e para cada uma delas eu sei também aonde que é a posição dos seus respectivos centros de gravidade. Então, quando eu estou falando dessas subdivisões, eu vou chamar de centro de gravidade local, tá? Que aí vai ser para cada uma dessas áreas separadas. Então, eu conheço cada um desses centros locais, mas não conheço o global, né? O global é o que eu quero descobrir. Então, para cada um desses centros de gravidade, eu conheço aí os pares de coordenada que define aí o seu CG. Seria Y1 barra, Y2, Y1 barra e Z1 barra. Para cada um deles, Y2 barra, Z2 barra. Conheço tudo isso, né, esse valor, então eu consigo calcular. Então vocês concordam que, se ao invés de eu trabalhar com essa única integral para a área toda, a minha integral nada mais é, né, do que uma soma, né, de cada uma dessas áreas separadas, de que de alguma forma eu ia ter que varrer totalmente ao longo aí da minha integral, eu poderia trabalhar da seguinte forma, subdividindo essa área total em cada uma dessas áreas menores. Então, esse S1 ia ser Y ds1 mais S2 Y ds2 mais 3 pontinhos, e aí vai quantas forem. No meu caso, vai até aqui o S5 Y ds5. Beleza? Então poderia fazer isso que não ia dar problema nenhum. Só que, o que a gente pode fazer mais também? Pela nossa definição do centro de gravidade, lembra que o centro de gravidade é aquele ponto onde eu posso concentrar toda a minha área ali, multiplicando pela sua distância, e vou chegar no mesmo valor. Ou seja, né? Deixa eu levantar um pouquinho aqui. Vem para cá. Ou seja, se eu pegar primeiro aqui ó, o YDS, né, da área toda, poderia substituir ele por Y barra vezes S. Acontece que eu também posso fazer isso para cada uma dessas outras subdivisões que eu fiz, né? Então, se eu sei ali o centro de gravidade local dele, eu sei que aquela minha integral vai dar a mesma coisa do que a minha coordenada daquele respectivo centro de gravidade vezes a sua área, mais. E aí vou seguindo. A coordenada do segundo centro de gravidade vezes a área. Mais 3 pontinhos. Vou passar isso daqui na outra página para ficar melhor. Peraí. Então, ó, o que eu estou fazendo? Substituindo por aquela definição que a gente fez lá no segundo slide da aula. Só que fazendo para cada uma dessas subdivisões. E aí, se eu tenho isso daqui, ó, se eu conheço todos os valores dessas áreas, dessas subdivisões, conheço S1, conheço S2, conheço S3, S4 e S5. Conheço as coordenadas Y ou Z, né, dependendo do que a gente estiver fazendo. Conheço as coordenadas de cada um desses CGs locais. E conheço a área total.
e o meu interesse é fazer o cálculo do y barra, é só eu passar dividindo, de forma que a minha equação fica mais ou menos assim. Fica uma somatória de igual a 1 até n de yi barra si dividido pela somatória do si de igual a 1 até n, que nada mais é do que a área total, né? Você somar todas elas. Se a gente fizer aí a mesma coisa, mas para o z barra, a gente tem a equação parecida, que vai ser a somatória desse produto, né, do zi, a coordenada z do CG local, vezes a área, dividido pela somatória das áreas. E esse daqui é que vai ser o nosso método de cálculo. Se vocês olharem, isso daqui também é como se fosse uma média ponderada, né? Onde você fizesse uma média das coordenadas ponderando pelas áreas, né? Então, nota 1 vale 3, nota 2 vale 4 e nota 3 vale, sei lá, 2. Perdi a conta aqui. E depois faz tudo dividido por 10. Então, na verdade, o que a gente tem para achar essa coordenada do CG local, do global, é uma média ponderada em função das áreas dessas coordenadas locais. E vocês vão ver que é bem simples de calcular. E tem N possibilidades aí de fazer. Acho que vai fazer mais sentido a hora que a gente começar a aplicar e fazer o problema. Tá bom? Então, vou começar a fazer aqui, ó, essa minha seção, que é uma seção T, bem simples, que a gente pode aplicar esses conceitos nossos de calcular o centro de gravidade. Aqui, pessoal, é fácil, né? Até da gente ver que tem um eixo de simetria, um eixo vertical aqui, ó, onde muito provavelmente o meu CG vai cair aqui, em uma direção. Mas como é o primeiro, hoje a gente vai calcular. Então, primeira coisa que a gente vai ter que fazer sempre. Como eu falei, né, o que a gente está encontrando é uma coordenada e a coordenada é em relação a algum eixo. Então, a gente tem que definir o nosso eixo de origem, que eu vou colocar ele aqui. Tá? Que aí fica no quadrante positivo todo. Então, vamos lá. Depois disso, eu vou ter que fazer o quê? Não sei, né, qual que é o CG de uma seção T, e é isso que eu estou querendo calcular. Mas eu sei quais são os CG de retângulos e quadrados. Então, se a gente olhar para essa figura, a gente consegue subdividir ela, né, e aí vem as N possibilidades de você fazer, mas acho que o mais fácil da gente dividir é assim, né? Chamando, por exemplo, esta área aqui de S1 e esta daqui de S2. E a partir do momento que eu subdividir essas duas, eu consigo olhar para elas separadamente e falar, ó, o CG do S1 está aqui. O CG do S2 está aqui, né? Então, deixa eu só escrever aqui. CG1 e aqui CG2. Beleza? E a partir daí, é só eu calcular. Porque vai ser o seguinte, ó. A gente vai fazer. Vamos começar primeiro pelo Y. Y barra. O Y barra, então vou voltar aqui para a minha equação. Multiplicação, né, a somatória do produto do y da coordenada local vezes a área dividido pela área total. Então, qual que é a coordenada y do meu CG1? Tá? E essa coordenada é sempre em relação a esse meu eixo aqui de origem que eu defini, tá bom? Então, a minha coordenada y do primeiro CG vai ser 2 centímetros, certo? A metade aqui do 4. Então, eu estou pegando isso daqui, ó.
Tá bom? Depois, a gente tem que multiplicar pela área, que vai ser a área da S1, que é 4 vezes 6 mais 6, 12, mais 4, 16. 4 vezes 16. E mais, agora a coordenada, deixa eu colocar o 2 aqui, coordenada y do CG2, então lembra da nossa origem ali em cima, que a gente definiu. Então é isso daqui que a gente precisa, que vai ser 4 mais a metade dos 12, que é 6, né? 4 mais 6, 10. Então aqui mais 10 vezes a área, que é 4 vezes 12. Tudo isso dividido pela área total. Então, y barra, deixa eu calcular aqui. Só conferir. Cinco vírgula 43 centímetros. Vamos calcular primeiro, depois a gente desenha. Tá bom? Alguma dúvida aqui, pessoal? Então vamos lá. Z barra. Então aí agora a gente precisa das coordenadas Z de cada uma dessas áreas. Então vocês concordam que a coordenada Z do CG1 vai ser a metade aí dos 16 centímetros, que vai estar aqui 8 centímetros. Certo? Então, 8 vezes 4 vezes 16, mais agora a coordenada Z do CG2, que também é 8, né? 8 vezes 4 vezes 12, que é a área. Dividido pela área total. Quatro vezes 16, 4 vezes 12. Isso daqui, né? Vai dar 8 centímetros. E aí, com isso, a gente consegue desenhar a posição do CG, que vai ser mais ou menos assim. O Y dá 5,43, então mais ou menos aqui, né? Então 5,43 está aqui, né? Em relação ali ao nosso eixo. 5,43. E na horizontal, né, a coordenada Z barra vai ser exatamente aqui no meio. E aqui está o CG da nossa seção. Tá bom, pessoal? Então, assim, vocês podem ver que, apesar de todas aquelas integrais que é só para dar um susto, o cálculo ele é simples também, como todos os outros cálculos aqui da disciplina, que são cálculos simples. A questão é mais um conceito e que, né, dependendo aí da seção, pode ter mais passos, mais subdivisões. Mas não é nada assim muito complexo. O problema é que, assim como aquele cálculo das reações que a gente fazia lá atrás, que era o primeiro passo, e a gente aproveita aquilo para dar continuidade para o exercício, o CG também é o primeiro passo desses problemas. E que se isso estiver errado, vai te acarretar em erros mais para frente, né, das outras propriedades, depois extensões, enfim. Né, tudo aí dá errado. Então é uma coisa que dá para a gente fazer com calma, né, para ver se está certinho. Só para complementar algumas coisas, o que a gente pode fazer também, e eu vejo bastante, o pessoal às vezes trabalha na forma de tabela.
que eu coloquei aqui. Então faz aqui cada uma das linhas essas subdivisões, né? S1, S2, S3, todas que você tiver. Aqui o valor da área, coordenada Y da área, tá? Em relação sempre àquele eixo inicial que você adotou, que vai valer para todos. Coordenada Z. Depois aqui a multiplicação, né? Do SI vezes o YI e a multiplicação do SI vezes o Z. Depois, você pode fazer uma somatória de tudo isso e divide pela somatória das áreas, tá? Então, assim, talvez um jeito de você organizar, eu costumo fazer assim mesmo, né? Mas às vezes se você tem uma área muito grande, talvez a equação vai ficando muito longa e fica mais difícil, tá? E por último, a gente pode trabalhar também da seguinte forma. Vamos supor que eu tenho uma peça. Deixa eu pintar ela aqui. O que é a nossa peça mesmo? A nossa peça é isso daqui do tipo, se fosse um L, tá bom? A gente pode trabalhar também somando áreas, como a gente fez. E aí a gente segue aquele procedimento mesmo, né? Talvez divide aqui em um retângulo e um quadrado. Mas a gente também pode trabalhar subtraindo área. Então, por exemplo, posso fazer esse quadrado maior aí que está marcado em vermelho e tirar esse quadrado menor. Esse quadrado maior que está em azul, perdão, e tirar o quadrado menor que está em vermelho. A única diferença, né, é que no nosso cálculo a gente vai colocar o sinal de menos das áreas que a gente tiver que tirar. Faz os respectivos centros de gravidade de cada uma dessas áreas que você está considerando e aí resolve. Então, subtrai essa multiplicação e subtrai também a área, né, da área total. Em alguns casos, né, não justifica, nesse caso aqui não justifica eu fazer isso. Mas tem outros, como por exemplo aqui, ó, uma chapa que tem alguns furos, né? Não tem jeito. Então você vai ter que fazer aí o retângulo e subtrair esses círculos, tá bom? Então assim, hoje é só para passar esse conceito inicial, né, da matéria toda, basicamente, dessa matéria, dessa parte de centro de gravidade. Na próxima aula, deixa eu ver aqui, a gente vai fazer o cálculo de mais um, mas a gente vai entrar direto já nos momentos de inércia, porque todo começo de exercício de momento de inércia a gente vai ter que calcular o CG. Então aí a gente aplica isso, tá bom? Então, gente, por hoje é isso. Eu só vou fazer a chamada de vocês.